Ok. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer uma síntese do que a gente vai fazer nesse encontro aqui, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa entender. Nós vamos abordar nesse encontro, primeiro, fazer uma retomada dos principais aspectos da base para contextualização desse tema. Nós vamos fazer a revisão, porque tem um grupo aí que eu já comecei a conversar sobre isso. Então, por isso que eu estou colocando como revisão dos critérios de elaboração de questões, com base no desenvolvimento de habilidades, e nós vamos fazer análise de algumas questões sob ponto de vista técnico. O que eu fiz aqui, gente? Primeira coisa, essa análise, eu busquei algumas questões que foram elaboradas para essa avaliação diagnóstica que vocês fizeram. Tem alguns casos que eu não encontrei no material de vocês, aí eu busquei no outro banco alguns outros exemplos, tá? Então, nem todos os exemplos vão ser de vocês, alguns sim, e nós vamos trabalhar com eles, que eu acho que quanto mais concreto a gente tiver fazendo esse trabalho, melhor para nós, combinado? E outra coisa, nós entendermos assim, que a elaboração de questões com base em habilidades, ela traz características diferentes e que a gente precisa deixar isso bem definido, porque todas as avaliações que vierem daqui para frente, elas vão vir com essa pegada. Então, a gente tem que ter isso com muita clareza, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos entender, o que é a BNCC, qual a importância desse documento e quais são as principais novidades. Gente, o primeiro aspecto que nós temos que entender é o seguinte: a BNCC, porque dentro do documento da BNCC fala assim, BNCC não é currículo, mas é muito importante que a gente entenda que ela é parte do currículo, porque se eu tenho lá habilidades que eu tenho que desenvolver, ela é parte do meu currículo. Eu posso ampliar esse currículo, como a gente fez com as matrizes de vocês, nós ampliamos, né? Mas a BNCC é parte do currículo. E a importância dela é porque ela simplesmente é o documento que vai reger a educação brasileira, a gente querendo ou não. É um documento normativo, tá? E uma das principais novidades desse documento é que ficou determinado que nós devemos desenvolver o trabalho pedagógico com base em habilidades, não mais em conteúdo pelo conteúdo, tá bom? Esses aspectos, muito rapidamente, a gente vai trabalhar. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é que a BNCC vai trazer para nós? Gente, por favor, é muito importante vocês entenderem que lá, dentro da BNCC, nós não temos um currículo mínimo. O que a gente tem lá é aquilo que é essencial trabalhar em cada ano escolar. Até o ensino fundamental, até o 9º ano, nós temos as aprendizagens essenciais. Quando chega no médio, a gente não tem por ano escolar. Né? Nós temos como se fosse o ciclo, o nível de ensino, que é o ensino médio. Mas até o 9º ano, a gente tem, ano a ano, componente curricular por componente curricular, o que é essencial. Isso significa que nós não podemos perder de vista nenhuma habilidade que está lá, porque todas as avaliações serão geradas por essas aprendizagens essenciais. Nós estamos falando hoje de avaliação. Então, o que está lá é fundamental. Quando eu fiz junto com vocês e Sueli, aquele mapinha com as habilidades essenciais para passar de um ano para outro, quando vocês mandaram, os professores mandaram, os coordenadores mandaram para mim, por meio da Sueli, esse material, a minha equipe aqui, a primeira análise que a minha equipe fez foi se vocês não deixaram de fora aquelas habilidades essenciais. Eu não sei se vocês notaram, teve algumas que nós voltamos com ela para dentro do documento de vocês, entenderam? Por quê? Porque essas a gente não pode largar, tá bom? Mesmo que isso não esteja no livro. Aí, o que nós fizemos? Para esse documento ele não morrer logo, porque se eu fizesse um documento só para as provas diagnósticas, eu realmente não colocaria todas as habilidades da base. Por que eu não colocaria? Porque o material de vocês está passando por revisões parciais. Vocês estão, esse ano, implementando o 7º, não é isso, gente? Não é isso? Pois é. Então, quer dizer, mas o que a minha equipe e nós resolvemos fazer? Nós resolvemos deixar esse material completinho
E na hora de elaborar a prova, vocês tirariam, não colocariam essas habilidades que não estão no material, porque alguns materiais ainda não foram renovados. Então, esse material que vocês têm em mãos hoje é um material que vocês vão poder usar durante muito tempo, tá? Então, na hora de fazer revisão do planejamento, lembrar que essas habilidades têm que entrar no planejamento, mesmo que o livro ainda não tenha, tá? Então, esse é um ponto fundamental, aprendizagens essenciais. Segundo, tudo que a gente for fazer dentro da escola, temos que tomar como referência esse material, porque ele, na verdade, é um documento obrigatório e os currículos todos devem sair dele. E, por último, é a questão da formação humana integral, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que na verdade, é um dos princípios pedagógicos da base, tá? Ô, gente, essa lâmina aí eu já até passei para vocês, eu volto com ela, só para a gente poder entender o seguinte, a base, ela trouxe no ensino fundamental, uma estrutura que era muito parecida com o que a gente já tinha nos parâmetros curriculares nacionais. Mas quando chegou na educação infantil e no ensino médio, eles fizeram, nas pontas, eles fizeram estruturas diferentes, né? Então, aqui, por exemplo, vocês estão vendo que não tem nem recorte por área de conhecimento, nem por componente curricular na educação infantil. Olha só, não tem nada. Nós temos o quê? Campos de experiências, que é a forma que eles entenderam de organização curricular, para que os alunos, nessa faixa de idade aqui, os professores não tivessem preocupação de trabalhar língua portuguesa, matemática, geografia e história. Trabalhar o quê? O campo de experiência, articulando essas áreas do conhecimento. E quando chega aqui, realmente articula as áreas do conhecimento. Então, aqui tem uma proposta de articulação, aqui tem uma proposta de articulação, aqui também, quando tem as competências na área, mas só que depois distribui por componente. E aqui não, é por área e só temos 2 componentes obrigatórios, tá? Isso é só para a gente ter uma ideia dessa organização geral, porque eu acho que é importante a gente perceber que a nossa performance, o nosso trabalho, vai depender dessa organização. Eu, por exemplo, vocês terem uma ideia, eu estou aqui montando matrizes curriculares para o ensino médio. Eu tenho, assim, não sei quantos anos que eu trabalho com matriz curricular, nós estamos tomando uma surra. Eu e minha equipe. Por quê? Porque, como traz por área, nós estamos tendo que pegar a área, distribuir por componente, porque os professores são por componente. Nós ainda não estamos preparados para trabalhar na área. Então, nós estamos tendo que diluir as habilidades que estão aqui gerais por ano e por componentes. Vocês imaginam que luta que está sendo, né? Porque a base ela não traz para nós uma indicação clara de como a gente faz essa distribuição. E isso vai dificultar depois no processo avaliativo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui, gente, é o que precisa ficar. Né? Eu já disse até isso para vocês, que eu achei que a base ela foi muito econômica nos fundamentos pedagógicos. Ela trabalhou com 2 principais fundamentos. Primeiro deles, foco no desenvolvimento de competência. Então, nós temos que trabalhar com foco no desenvolvimento de competência e o compromisso com a formação integral, que eu costumo dizer para vocês que é o que vocês fazem de mais perfeito, vocês têm uma preocupação com essa formação integral, que isso está no DNA de vocês, né? Faz parte, assim, da concepção de educação que vocês têm. Então, isso aí é uma coisa que está muito tranquila em relação a essa questão do desenvolvimento das habilidades socioemocionais, essa formação religiosa que vocês dão, então, que tem a ver com valores, né? E agora a gente precisa, como isso aqui é algo que está muito bem determinado, né, muito claro para vocês, nós temos que focar, então, como é que a gente faz esse trabalho pedagógico com foco em competência, né? Agora, para isso, nós temos que entender assim, eu preciso trabalhar com foco em competência, mas eu preciso também pensar na formação, na educação integral. Quando essa educação integral que vocês fazem aí, aqui eu coloco nessa lâmina, gente, só para a gente poder ter um entendimento dessas dimensões,
Então, eu tenho a dimensão social, a física, que é a capacidade que a gente tem de cuidar do próprio corpo, da nossa saúde, né? A intelectual, que até pouco tempo a escola fazia, era isso, né? Cuidava muito dessa questão do conhecimento. O viés cultural, que a escola também ajudava um pouco, hoje mais ainda, e a questão emocional, que tem a ver com a capacidade de lidar com emoções, sentimentos. E aqui eu colocaria, se fosse o caso aqui, porque isso aqui a gente pega do próprio MEC, colocaria aqui um viés, inclusive, de religioso que vocês têm. Né? Então, são essas dimensões do ser humano que nós temos que procurar trabalhar. Agora, gente, é muito interessante, eu não sei se vocês viram, tem um material do MEC que ele ele traz dicas de como trabalhar com educação integral. Se vocês tiverem interesse, depois eu mando pela Sueli, tá? Porque eu acho que isso, na hora da gente fazer o planejamento para o ano que vem, já vou pensar para o ano que vem, tá, gente? Que esse ano nós temos que rodar esse planejamento mais uma vez, esse que vocês fizeram, porque nós estamos achando assim o rumo das coisas, tá? Então, eu mando para vocês. Agora, vamos abrir um pouquinho para a gente poder não perder de vista a questão do conceito de competência, tá? Isso aqui eu tirei lá do meu livro, tá, gente? Quem leu lá viu. O que a gente precisa entender enquanto competência? Eu preciso entender que essa competência, ela articula vários elementos. E aqui eu peguei um exemplo, eu inclusive criei esse exemplo, eu criei o exemplo de um professor que chegou para mim e disse assim para mim, Cláudia, olha, eu preciso que você me substitua em algumas aulas. Só que a escola não fica na cidade, fica numa cidade que eu nunca visitei. Qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Eu vou de carro porque eu sei dirigir. Então, eu domino essa habilidade de dirigir, tá? Só que para eu poder ir para uma cidade diferente, eu vou usar o mapa ou GPS. Hoje a gente usa o GPS. Né? Então, eu preciso saber usar esse tipo de aplicativo. Né? Eu preciso ter noção de escala, eu preciso ter, quer dizer, são elementos que vão compor, eu preciso ter experiência relacionada ao uso desse aplicativo, né? Quer dizer, eu estou indo para a cidade, estou usando esses elementos, quer dizer, eu tenho habilidade de direção, eu tenho conhecimento do GPS, eu tenho experiência com o uso desse aplicativo, mas mesmo assim pode acontecer de eu me enganar no meio do caminho, e aí eu tenho que ter atitudes positivas para o enfrentamento dessa situação. Vocês estão vendo aí que lá no livro eu destaquei algumas palavras, conhecimento, experiência, atitudes, porque são esses elementos que, articulados, compõem uma competência. Essa ideia, ela precisa ficar. Então, olha só o que eu fiz aqui. Aí eu coloquei o conceito de competência que está na base, e aí eu mostro para vocês que o conhecimento tem a ver com saber teórico, as habilidades com saber fazer, a hora que eu coloco isso em prática, e as atitudes que têm a ver com o ser. E aí vem como é que fala, gente? O conceito que a base traz, que é a mobilização de conhecimentos, de habilidades e de atitudes. Então, na hora que eu consigo articular essas coisas todas, eu estou desenvolvendo competências. E é isso que nós precisamos entender nas escolas. Se eu parar só no conhecimento, que é o que a gente fez muito tempo da nossa vida, meus amores, a gente parou aqui. Nós não conseguimos nem fazer com que o aluno pegasse esse conhecimento teórico e transformasse num saber fazer. O que significa isso? É ter conhecimento de alguma coisa, aprender algum conteúdo e saber aplicar esse conteúdo em situações reais. Ok? É colocar esse conteúdo na prática. Então, na hora que eu estou trabalhando, por exemplo, com o meu aluno escala, e isso vai repercutir na hora que eu estou usando um GPS. Percebe? Quer dizer, eu faço aplicação disso. Hoje o movimento tem que ser esse.
Eu vou continuar trabalhando com conteúdo, vou continuar desenvolvendo conhecimento, mas eu preciso entender que isso aí serve para alguma coisa, para eu fazer alguma coisa. Esse ponto aí, ele é muito importante. O conteúdo pelo conteúdo, conteúdo neutro, gente, não dá mais para trabalhar. Tá? Não dá mais para trabalhar. Eu estou conversando aqui com um grupo de coordenadores e é muito importante que vocês possam ir sensibilizando os professores para isso. Na hora que vocês pegarem provas que tenham questões sem contexto, direta, cobrando só conteúdo, por favor, vão barrando isso. Aí você vai falar, Cláudio, mas é o que eles fazem na sala. Expliquem para eles, gente, por favor, que às vezes a gente vai trabalhar algum exercício, alguma atividade, que seja o conteúdo pelo conteúdo, mas, por favor, dentro da sala de aula, façam com que eles façam essa aplicação desse conteúdo, e o planejamento vai ajudar muito nisso, porque senão a gente não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar. A gente consegue ainda pegar o material, mesmo que ele esteja sendo modificado, e ainda fazer o mesmo, a mesma coisa. Então, muito cuidado nessa hora. Aqui, é preciso que a gente entenda qual é a relação desses currículos com as competências. Primeira coisa, gente, competências gerais, as 10 competências gerais, elas vão determinar qual é o aluno que a gente vai formar. Se eu tenho lá nas competências gerais a indicação do aluno que eu quero formar, e aí eu estou falando, Brasil, é um projeto de país, é um projeto nacional. Se eu estou dizendo que aquele aluno que eu vou formar, eu preciso, dentro da minha sala de aula, em todas as salas de aula, em todos os componentes, agir de tal maneira que eu leve esse aluno a essa formação. Então, olha só, primeira coisa, aqui eu peguei uma competência qualquer, tá? Então, olha só, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, análise crítica, imaginação, criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas, inventar soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas. O foco dessa competência é no pensamento científico, crítico e criativo. Então, na hora que eu penso isso aqui, eu estou pensando assim, bom, o que eu preciso desenvolver na minha sala de aula? Eu sou professora de geografia. Eu tenho que exercitar a curiosidade intelectual, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica e criatividade, ok? Mas eu também, lá na educação física, eu tenho que fazer isso. Lá na língua portuguesa, eu tenho que fazer isso. Esse é um trabalho que todos nós temos que fazer. Por isso que é muito importante, no planejamento, a gente não perder de vista as competências gerais. Agora, toda a base, ela foi desenvolvida de tal maneira que a gente tem um motivo para fazer isso. Então, para que eu tenho que trabalhar com os meninos reflexão, análise crítica, investigação, desenvolvimento da imaginação, criatividade? Para que eu possa investigar, aqui, ó, investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas, inventar soluções com base nos conhecimentos que eu vou adquirindo. Então, eu preciso, para isso. Vocês estão vendo aqui que formular e resolver problemas, até bem pouco tempo, a gente só resolvia problema. Hoje, a base, lá, quando você pega a matemática, então, a gente fica impressionado, o tempo todo está formular problemas. Então, hoje, nós temos que colocar o nosso aluno para fazer formulação de problemas. Eu tenho uma amiga, gente, que ela está totalmente ligada ao MEC na área de matemática, inclusive ela foi a pessoa que me ajudou na matriz de matemática de vocês. E ela está muito ligada à Kátia Smalls, que inclusive foi secretária de Educação no MEC, né? E ela fala muito isso para mim, que hoje a questão da formulação do problema aciona nos meninos a possibilidade de raciocínio que é muito maior do que quando ele resolve. Porque na hora que ele cria o problema, o raciocínio é muito mais
apurado e mais elevado do que qualquer outra coisa. E aí, nessa hora, eu vou abrir um parênteses aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a taxonomia de Bloom. Porque quando eu falo que o aluno vai para um patamar mais elevado, é óbvio que eu estou pensando no aspecto cognitivo. Mas hoje a gente precisa entender, por favor, entenda o que eu estou dizendo. Quando a base ela começou a ser trabalhada e ela teve assim várias versões, e na verdade a versão que foi homologada para o fundamental foi a 4ª versão, né? Porque na última versão eles ainda mexeram muito. Eu tenho um profissional aqui que ele foi inclusive presidente do INEP, que é o professor Chico Soares. E o Chico, eu conheço o Chico, trabalhei com o Chico e ele é mineiro. E eu tenho um acesso muito favorável com o Chico. Na época que eu comecei a fazer o estudo da base, e aí, gente, quando eu estudei penetrando mesmo, olhando cada detalhe da base. Tá? Hoje eu falo com vocês assim, sem modéstia, eu conheço muito a base. De tanto trabalhar com montagem de matriz, de tanto mexer com a base. E uma das questões que eu tive muita dúvida na época, que eu pensava assim, gente, quando eles dizem que a organização da base traz, ano a ano, traz de um ano para ano os aprofundamentos de um determinado tema, de um determinado conteúdo, eu não estou vendo isso. Vi em alguns momentos e não vi em outros. Então, eu conversando com o Chico, eu ainda falei, Chico, me conta aqui, o que vocês usaram como parâmetro para poder fazer a categorização de uma habilidade o nível dela é diferente? Porque a gente sabe, na hora que a gente vai localizar a informação, é diferente de inferir uma informação. Localizar é uma habilidade que faz com que eu tenha uma questão cognitiva mais direta. A inferência eu já tenho que acionar outros elementos, né? Aí ele falou para mim assim, Cláudia, na verdade, a gente tomou como referência a taxonomia de Bloom, mas a base ela não foi fiel à taxonomia de Bloom, e ele me explicou por quê, e é a defesa que eu faço. Independente da conversa que eu tenho com ele, quem já conversou comigo em outros momentos sabe que a defesa que eu faço é essa. O que aconteceu? Quando eu tenho a taxonomia de Bloom, gente, entendam isso. Quando eu tenho a taxonomia, eu tenho os verbos que trabalham até a avaliação. Tem aquela reformulação da taxonomia, né? E aí eu tenho que vai de um nível a outro. Quando eu me agarro no verbo, dizendo assim, esse verbo aqui, ele significa um nível mais elevado. Só, gente, que nós não podemos esquecer um elemento que hoje entrou muito forte, que é a contextualização, que é o contexto, que é o para quê. Se eu tenho uma habilidade que é de localizar a informação, mas que eu trago um contexto mais difícil, eu não posso dizer que toda vez que eu estiver trabalhando com localização de informação, que eu vá gerar uma atividade fácil. Porque vai depender do contexto. Então, quando o Bloom trabalha com essa categorização, pegando pelos verbos, cai por terra nessa hora, porque na hora que eu penso no contexto. Não, porque dependendo do contexto, esse verbo de comando aí, ele muda de lugar. Ele não pode mais ficar na faixa de nível fácil, ok? A mesma coisa com os níveis mais elevados. Eu vou dar um tempinho para vocês no final, se vocês tiverem alguma dúvida, para a gente levantar essas questões. Mas isso precisa ficar muito claro para vocês, tá? Taxonomia de Bloom é importante? Porque ela é uma referência para a gente fazer a categorização quando é o aspecto cognitivo. Mas nós não podemos perder de vista que o contexto hoje, que faz parte da composição da habilidade, pode mudar esse nível. Então, a gente não pode categorizar como a gente categorizava até bem pouco tempo atrás, ok? Vamos lá. Bom, agora eu preciso saber qual é a relação entre competência e habilidade. E aí, gente,
Primeira ideia, a competência, ela é mais ampla e geral. Então, ela vai determinar para mim o que a gente precisa alcançar, onde a gente precisa chegar. E a habilidade, ela é mais específica, ela compõe, ela é um dos elementos da competência. Vamos ver como é que isso acontece na prática. Aqui eu voltei a pegar a competência 2, porque como a gente já tinha lido ela anteriormente, eu peguei ela de novo. Olha que interessante. Fui lá na base, peguei desde a educação infantil, uma habilidade, tá? Educação infantil são objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, mas é a mesma coisa que habilidade, viu, gente? Então, olha só, eu fui pegando uma habilidade, cada componente, perdão, cada nível de ensino, e diversifiquei os componentes, só para vocês verem como é que fica claro o que a gente faz. Olha só, educação infantil. Explorar relações de causa e efeito. É quando a criança tinge, que ela manipula, quer dizer, quando ela tem chance de interagir com o mundo físico. A hora que está aquela aula que é clássica na educação infantil, fazer com que as crianças possam misturar, fazer misturas de tintas e descobrir outras cores. Elas estão fazendo isso aqui, gente. Elas estão trabalhando com a investigação. Elas estão trabalhando com a investigação, tá? Outra coisa, então, a educação infantil, a contribuição de uma habilidade da educação infantil para desenvolver essa competência. Vamos lá. No ensino fundamental 1, investigar a importância da água e da luz para a manutenção de plantas em geral. Aí eu já peguei o quê? Ensino fundamental, segundo ano, ciências, habilidade 5. Então, olha só o comando aqui que é de investigar já leva a essa habilidade, a essa competência. Quando chegou no fundamental 2, uma habilidade sexto ou nono ano. Aqui, ó, explorar, aí eu fui lá na arte. De propósito, fui lá na arte. Então, o que é aqui? Explorar e analisar fontes, materiais sonoros, para composição, criação. Olha só, aqui eu tenho criação, eu tenho análise, eu tenho exploração. Quer dizer, lá na arte. Quando eu venho aqui no médium, que aí as habilidades do médium, elas são muito extensas, eu tenho um monte de coisa aqui. Eu vou elaborar hipóteses, olha só, eu vou compor argumentos. E aqui eu tenho um mundo de coisas, porque como é uma habilidade que é da área de ciências humanas, eu tenho um mundo de coisa para me levar a desenvolver essa competência. Olha que interessante. Então, aqui, em cada nível de ensino, eu fui lá e busquei habilidades que têm articulação com essa competência. Isso significa que eu vou trabalhando desde a educação infantil com habilidades que vão me dando condição de desenvolver essa competência. Na hora que eu desenvolvo essa competência, eu consegui fazer a formação esperada para o meu aluno antes dele fazer o Enem. Viram? Quer dizer, a contribuição de todos os níveis de ensino, ok? Bom, vamos ver aqui. O que a base traz de mais importante? Primeira coisa que ela faz é uma mudança de perspectiva. E aí eu venho com essa ideia, né? Cabeças bem cheias ou cabeças bem feitas? Olha como é que é importante a gente entender isso. Pessoal, vocês sabem que eu viajo o Brasil inteiro, né? Viajava, né, gente? Agora está no passado. Não é? E aí, quando eu viajava, eu tinha chance de conhecer realidades muito diversas, muito diversas. Mas eu posso garantir para vocês que antes da base ser implementada, e logo que a implementação dela foi seria ano de 2020, aí eu parei de viajar, eu não sei como é que essas coisas estão agora. O que a gente observa? Que a maioria das escolas trabalhavam na perspectiva de encher a cabeça dos alunos. Encher a cabeça dos alunos. Encher de tal maneira que o que ficava para o aluno era muito pouco. Porque quando eu trabalho com foco em volume de conteúdo, eu não estou desenvolvendo uma aprendizagem que fique para a vida. Né? Então, aqui, o trabalho com habilidade, ele nos ajuda a trabalhar com cabeças bem feitas.
Então, assim, eu não quero fazer a formação do aluno, essa formação ela vai depender do que eu faço na sala de aula. Eu trabalhar um conteúdo desarticulado com a vida dele lá fora não me leva a lugar nenhum. Eu não faço nada com esse conteúdo, entendem? Vamos em frente aqui, que eu quero trabalhar com vocês exatamente isso aqui. Quando eu falo em cabeças bem cheias, eu estou falando que eu vou trabalhar conteúdo pelo conteúdo. Quando eu falo cabeças bem feitas, eu estou falando que eu vou trabalhar com desenvolvimento de habilidades. Porque toda habilidade que é incorporada ao meu repertório, ela passa a fazer parte da minha vida. Eu passo a usar isso na minha vida. E aí eu preciso saber com quais estratégias eu faço isso, tá? Hoje, nós vamos fazer um recorte na parte de avaliação, tá? Porque o planejamento vocês já começaram a fazer. Mas agora nós vamos fazer um recorte na parte de avaliação. Quais estratégias a gente vai trabalhar com avaliação? Isso aqui não poder perder de vista. Toda vez que eu encontro com vocês, eu dou um exemplo de uma habilidade assim. E isso tem que ficar fixado na mente de vocês. Por quê? Porque o que vai dar a diferença, quando eu falei para vocês sobre Bloom, olha só o verbo de comando aqui, identificar. Identificar, por Bloom, é um aspecto cognitivo de nível fácil. Concordam? Eu vou fazer uma identificação. Aí, na hora que eu pego os objetos de conhecimento, que são os conteúdos que eu vou trabalhar, que na base tem de uma forma diferente, eu vou falar que eu vou identificar diferentes tipos de rochas. Quando eu falo identificar diferentes tipos de rochas, eu estou falando do meu conteúdo. Se eu paro aqui, eu estou trabalhando só com conteúdo pelo conteúdo. Parei aqui, é como se eu fosse assim, gente, olha, os tipos de rochas são esses. Pronto, dei meu conteúdo. E depois eu dou para o meu aluno exemplos em fotos, etc., para ele poder identificar. Pronto. Só que na hora que eu falo para ele, que eu vou relacionar... Para que eu vou fazer isso aqui? Para relacionar essa formação de rochas, do tipo de rochas, em diferentes períodos geológicos. Então, eu estou falando de uma outra coisa. Para que eu vou fazer? Porque eu preciso... Olha para você ver, eu vou identificar e relacionar. Então, esse contexto aqui é que vai fazer a aplicação desse conteúdo. Meus amores, é esse o movimento que nós temos que fazer com os professores. Eles entenderem que quando a habilidade ela tá determinada, para o aluno poder entender que ele vai aprender determinada coisa para aplicação em uma situação. Aqui, por exemplo, qual é o objeto de conhecimento? Forma, estrutura e movimentos da Terra. Ok? Por enquanto, tá ok, pessoal? Ok? Solange, tá ok? Então, tá bom. Então, vamos lá. Só para poder fechar essa parte aqui, nós vamos, então, trabalhar com o conceito de habilidade. Habilidade é o saber fazer, relacionada à prática do trabalho, está ligada à competência, porque traduz a forma como vamos colocar em prática o que aprendemos. Então, habilidade é isso, gente, é colocar em prática aquilo que está sendo aprendido. Então, exemplo que eu dou muito fácil da gente entender, né? Eu estou lá trabalhando com regra de 3. Tem a técnica, a técnica, não tem? Fui lá, trabalhei a técnica. Só que na hora que eu vou jogar isso em problema, a técnica passa a ser um componente, mas não é só isso. O contexto é que vai me dar a aplicabilidade dessa técnica, ok? Bom, agora nós vamos entrar aqui. Afinal, como promover essa mudança na perspectiva da sala de aula e na avaliação, tá? Então, vamos ver aqui. Primeira coisa, o currículo, ele traz para nós 3 dimensões. O que ensinar, para quem ensinar e como ensinar. O que a base traz para nós? O que ensinar. Porque como ela traz as aprendizagens essenciais, ela já me dá o que ensinar. Para quem ensinar, a base dá? Dá. Sabe por que ela dá? Que nas competências gerais, ela já me diz o aluno que se deseja formar.
O como ensinar a base dá? Não. Isso a base não dá para a gente. Por isso que nós estamos trabalhando com planejamento por sequências didáticas, porque lá é que eu vou dizer como ensinar. E aqui também no como ensinar é a hora que o professor tem autonomia para fazer escolhas, da forma como ele quer ensinar, como ele acha importante ensinar, como ele acha que é adequado ensinar. Então, a base não tira do aluno, do professor, a possibilidade dele ter autonomia, porque esse como ensinar, ele vai fazer escolhas, tá? Então, vamos ver aqui. Agora nós vamos ver o percurso que a avaliação faz, tá? Esse percurso da avaliação, olha como é que vai acontecer. Primeira coisa, o como ensinar, ele entra, tá? Depois, o que eu vou avaliar? Porque dependendo de como eu ensino, é o que é que eu vou avaliar. Se eu ensino para o meu aluno trabalhando uma perspectiva completamente tradicional, eu tenho que avaliar numa perspectiva tradicional. Só que hoje nós temos um documento que diz que nós não podemos trabalhar na perspectiva tradicional. Concordam? E aqui o como avaliar. Então, esse é o percurso que a gente vai fazer aí em termos da avaliação. Então, vamos ver lá. Primeira coisa. Quando a gente fala em avaliação, nós temos que trabalhar com uma determinada concepção de educação. Essa concepção de educação, ela vai me trazer um determinado modelo de avaliação. E esse é um aspecto que é muito importante. Então, tem hora que é o maior desespero, gente. Tem hora que a gente vê que o professor trabalha dentro da sala de aula com uma concepção extremamente tradicional, mas ele resolve na avaliação e nas provas, inovar. Isso aí é uma loucura, não pode acontecer. Essas duas coisas elas têm que estar completamente articuladas. É preferível, se você trabalha na perspectiva tradicional, avaliar na perspectiva tradicional, do que trabalhar na perspectiva tradicional e começar a inovar, fazer uma prova interdisciplinar, se entenderam? Não pode. Porque isso, você não está avaliando o seu trabalho, está fazendo uma outra coisa e prejudicando os alunos. Então, nessa hora, a gente precisa entender que é esse modelo de avaliação que nós vamos trabalhar. Eu vou dar um segundinho para vocês fazerem uma leitura desse conceito, tá? De avaliação. Um segundo para vocês lerem. Pessoal, deixa eu fazer uma síntese muito rapidinha desse conceito. Primeira coisa, nós trabalhamos muito tempo com a avaliação como fim nela mesma. Então, o que a gente fazia? Pega o aluno, pega uma prova, aplica a prova, recolhe, corrige, lança a nossa nota na caderneta, bota no boletim e acabou. Essa é a avaliação com fim nela mesma. Quando a gente pega uma mesma prova, eu estou dando exemplo do instrumento prova, porque tem outros instrumentos. Eu pego uma prova, aplico, corrijo, pego essa prova, levanto dados a partir dela. Então, eu tenho lá, por exemplo, uma prova, eu vi que tem 2 habilidades que não foram vencidas. O que eu faço? Eu volto nesse processo, trabalho com as habilidades que não foram vencidas e avalio de novo. Qual é o nosso medo? Todo mundo vai falar que a minha escola é muito fácil. Porque eu fui e avaliei de novo e troquei a nota. É mais do que justo. O que eu estou buscando? Estou buscando aprendizagem. Se o aluno não aprendeu um determinado espaço de tempo, mas aprendeu logo depois, por que eu não posso mexer nessa nota? Onde é que está escrito isso? Só que tem que ser muito bem feito. Então, eu pego a avaliação, levanto dados, trabalho novamente aquilo que ficou como lacuna de aprendizagem e avalio de novo.
O que eu posso fazer é falar o seguinte, bom, para os meninos não entenderem que eles vão ter 2 chances em todas as avaliações, eu determino determinada quantidade de pontos que ele pode recuperar. Não recupera tudo, mas recupera uma parte. Essa é uma discussão que a gente tem em termos até do sistema de avaliação, tá, gente? Agora, o que nós precisamos entender é o seguinte, que a avaliação, ela não está no vazio conceitual. Dependendo de como eu entendo a avaliação, de como eu trabalho com a avaliação, eu determino como é que eu vou ensinar, tá? Como é que eu vou avaliar, porque a avaliação ela está assentada numa determinada teoria. E a teoria hoje é colocar a avaliação não como fim nela mesma, mas como meio, tá bom? Para redirecionamento da prática pedagógica. Então, vamos lá. Fazendo a síntese aí dessa concepção de avaliação. Elemento integrador entre ensino e aprendizagem. Então, uma coisa está ligada à outra. Conjunto de ações cujo objetivo é o ajuste e a definição da minha intervenção pedagógica. Então, ela não vai servir só para poder determinar a nota do aluno, ela vai me ajudar a ajustar o meu processo. É um elemento de reflexão contínua para o professor sobre sua prática. Aquela historinha, gente, de que o menino está estudando nada, que a nota do menino está ruim porque ele não estuda, nós temos que acabar com isso. Na hora que eu tenho uma turma com 40 alunos, que eu tenho 60%, 70% de alunos sem média, eu não posso mais colocar a culpa só no aluno. Tem algum problema. Ou na aula que o professor está dando, ou no instrumento que foi trabalhado. Isso levanta para a gente questões que nós temos que ficar antenados para ela. E depois, a avaliação ela tem que servir como recurso para o aluno também, para ele entender o que ele conseguiu aprender e o que ele ainda não aprendeu, quais são os avanços e as possibilidades que ele traz. É para o aluno também, desde que a gente faça um trabalho avaliativo, que mostre para o aluno o tempo todo como é que ele está, como é que está o desempenho dele. Coisa que a gente faz depois, só no final, na hora que entrega o boletim. Entenderam? Então, vamos lá. Em síntese, qual é a finalidade da avaliação? Monitorar o desempenho dos alunos, monitoro o desempenho do aluno e faço a regulação do ensino. Olha só, regular o meu ensino, tá? Vamos ver aqui. O que a gente precisa considerar no processo avaliativo? Nessa hora, até para a gente dar uma respirada, eu vou colocar algumas imagens e vocês vão analisar as imagens. Essas imagens vão dar para vocês o que a gente precisa considerar no processo avaliativo. Vamos lá ver? Eu vou dar um tempinho para vocês lerem, para a gente poder comentar. Gente, olha só. O que aconteceu aqui? Isso aqui é um aluno entrando na escola e trazendo toda a bagagem que ele traz da vida dele fora da escola. Ele sabe fazer compra, ele sabe reconhecer as frutas, ele conhece histórias em quadrinhos, ele sabe ler, sabe escrever, sabe saltar, sabe desenhar. Esse é o que ele traz para dentro da escola. Quando chega dentro da escola, você sabe o que é uma soma? Uma soma é blá, 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 resultado de uma operação, adição, blá, 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 blá. Quer dizer, ele entra para dentro da escola com um conteúdo pré-determinado para ser trabalhado com o aluno. Então, quando ele fala que ele sabe fazer compras, se ele sabe fazer compra, provavelmente ele sabe somar. Mas aí a escola, ela pega esse conteúdo e faz com que ele fique fora da realidade do aluno. Esse exemplo que quando eu busquei, gente, é pura realidade. É pura realidade, na grande maioria das escolas ainda.
desconectar o que o aluno traz de conhecimento com o que a escola está oferecendo para ele. Então, nós temos que levar em consideração esse conhecimento que o aluno traz, tá? Outra imagem. Essa aí tá fácil, que são imagens, né? Aqui é só para mostrar para vocês que no dia de exame, um menino atrás do outro, fiscal na porta, não pode nem olhar para os lados. Isso aí significa o quê? É a gente tirar do processo pedagógico o momento da avaliação. Normalmente a gente faz uma parada, hoje é dia de prova. Gente, olha, mochila na frente. Algumas escolas ainda fazem isso, mochila na frente, carteira afastada. Não sei. Quer dizer, o processo avaliativo ele fica fora do processo pedagógico como um todo. Tudo bem que tem dias que a gente faz assim, não, gente, hoje tem prova de português para o 7º ano, e como é uma língua portuguesa, como é uma prova só, a gente vai aplicar em todos. Tudo bem, aí eu tenho que ter uma estrutura organizada para todos os alunos do 7º ano terem a mesma prova e não ter furos. Tudo bem, isso faz parte, até para poder economizar um pouco de trabalho, né? Mas no restante, gente, a avaliação tem que estar dentro do processo, tem que ser algo natural, que aconteça naturalmente. Hoje a gente tem crianças entrando para o 1º ano, na cabecinha dela só fala assim: agora eu vou fazer prova. Entra para o 1º ano preocupado em que vai fazer prova, né? Então, de tão fora do processo que esses elementos ficam, tá? Mais uma imagem. Deu para ler aí? Ô, gente, olha que interessante. Aqui a professora planejou uma aula para trabalhar conservação da matéria, de quantidade. Conservação da matéria. E aí ela criou, isso aqui vocês lembram de Piaget, né, gente? Piaget trabalhava conservação com isso, assim. O que aconteceu? Aqui é muito interessante, aqui, ó, eu tenho 5 bolinhas aqui, uma aqui. E a Ara, diga para mim, onde há mais? É óbvio que a criança apontou, onde tem 5 bolinhas. Porque aqui ela está trabalhando com quantidade. E aí a professora tentando conduzir a criança para o que ela queria, que ela pegou uma bolinha, distribuiu e dissolveu e colocou 5. Só que aí, o que significa isso aqui? Às vezes, a forma como você planeja um trabalho não atinge o aluno, dependendo da faixa etária que ele está, o tipo de raciocínio que ele consegue. É outro pepino que nós temos para descascar. Vou dar um exemplo para vocês. O professor vai montar a prova. Não tem tempo de elaborar questões inéditas. O que ele faz? Ele vai lá, vai para a internet e começa a buscar questões para compor a prova. Gente, o que eu já vi de questões de Enem em 6º ano, em 7º ano, vocês não têm ideia. Porque o professor entende que, como ele já deu aquele conteúdo, ele pode pegar questões de Enem, pode pegar de questões. Porque as questões muito fáceis do Enem pode ser que encaixe em conteúdo, mas não encaixa na linguagem. Não encaixa na forma que a gente tem de conduzir esse trabalho. Então, cuidado nessa hora. Questões de Enem é para aluno que está saindo do fundamental, perdão, do médio. Tá? Então, esse aspecto é muito importante. Agora, mais um aspecto vocês poderem analisarem. Faça uma leitura, por favor.
Ô, gente, aqui é outra encrenca, né? A gente sai, quer dizer, você vai trabalhar, fazer uma coisa super diferente com os alunos, vai fazer um trabalho de campo, vai sair de dentro da escola. E aí, aqui, ó, os elementos que estão mostrando aqui é a preocupação o tempo todo só com a segurança e esquece do viés pedagógico, que a gente saiu para quê? Para conhecer a estrutura do bairro, como é que ele é composto, o que, que tem dentro do bairro, papapá. No final das contas, quando pede, o que mais impressionou a cabeça do colega, porque eles ficaram tão em fila, tão determinados para isso, que o planejamento cai por terra. Né? Quer dizer, o objetivo, aliás, né? O objetivo era conhecer o bairro, de repente nada disso aconteceu. Esses são elementos muito importantes a serem considerados. Então, eu fiz por meio de imagens, só para poder ir ficando essa coisa, para a gente poder chamando a atenção da gente sobre essas questões. Então, vamos lá, gente. Para encerrar essa parte, o que avalia a avaliação? Essas são as provas que eu apliquei nos meus alunos. Agora eu vou avaliar cada uma delas. É um momento de grande expectativa. Afinal, o resultado de tudo isso vai me dizer se nós fomos bem. Isso aqui, gente, é algo que a gente precisa discutir com o professor. Quando um aluno não se sai bem, o professor também não saiu bem. Nós não podemos mais tirar de nós, professores, a responsabilidade pelo resultado do aluno. Então, quando o resultado do aluno não é bom, significa que eu não consegui cumprir com o que eu precisava. Eu não consegui fazer com que meus alunos aprendessem. Então, nós temos que pensar que é alguma coisa de mão dupla, tá? Gente, bom, agora vamos lá para a parte do que avaliar, tá? Primeira coisa, eu vou avaliar competências, que são desdobradas em habilidades e objetos de conhecimento. Então, nós vamos trabalhar, transitar por esse universo, tá? Como é que eu vou avaliar e com quais instrumentos? Primeira coisa, eu tenho que pensar na avaliação como vários instrumentos. Então, eu posso avaliar por meio de prova, eu posso avaliar por meio de atividades em grupo, eu posso avaliar por meio de laboratório, trabalho de campo, projetos. Quer dizer, instrumentos avaliativos são os mais variados, mas eu tenho que seguir, eu tenho que pensar como é que eu preparo, como é que eu aplico, como é que eu corrijo, como é que eu analiso, como é que eu comunico o resultado e o que eu faço com o resultado. O meu medo aqui, gente, é isso aqui, o que eu faço com o resultado. Para mim, o mais importante é usar esse resultado. Por exemplo, na hora que vocês fazem uma prova diagnóstica para abrir o ano, se vocês não pegarem, levantar todos os dados dessa prova diagnóstica e usar esse resultado, foi tudo por terra, jogou tudo fora. Aí gastou tempo fazendo prova, gastou tempo aplicando a prova, se não fizer nada com ela, mas assim, planejamento para a prova diagnóstica. O que eu vou fazer com isso? Eu apliquei a prova. Dessa prova, essas habilidades não foram desenvolvidas. Corre lá e faz. Corre lá e trabalha. Não deixa passar para frente. Criatividade, manda para os meninos. Nós estamos online ainda, de novo, né? Manda para eles, retomem, voltem de novo. Não deixa lacuna de aprendizagem, porque senão, gente, como é que a gente recupera? Ainda mais nesse momento, 2 anos. Esse ano vai ser um ano que nós vamos ficar arrastando. Nós vamos arrastar esse ano todo, vocês podem ter certeza disso. Pode voltar ao normal no segundo semestre, mesmo assim capengando, nós não vamos estar com todo mundo vacinado. Então, nós precisamos entender que nesse momento aqui, tudo que a gente levantar de dados serve para a gente poder agir em torno daquilo que é essencial. Hoje não dá mais para a gente poder pensar assim, eu vou trabalhar, eu vou ampliar. Agora não, agora é hora de trabalhar com o que é básico, básico, básico. Porque senão a gente não vai dar conta, são 2 anos na vida do aluno. Bom, então, qual que é a importância do planejamento dos instrumentos avaliativos? Primeiro, eu preciso definir com qual objetivo estou avaliando. Dependendo do objetivo, eu vou fazer a escolha do instrumento. Aí eu vou planejar o instrumento e depois eu vou explicitar quais são os critérios que eu vou usar para avaliar, tá? Então, vamos lá. Aqui eu quero dizer para você o seguinte, a importância de diversificar instrumentos avaliativos. Hoje, gente, nós vamos colocar o foco maior na prova,
que é um instrumento que a gente mais usa, né? Depois a gente pode até futuramente ter um outro momento para a gente poder falar de outros instrumentos. Eu vou trabalhar com a prova e com critérios, tá? Só para vocês irem encaminhando. Primeira coisa, por que eu preciso diversificar instrumentos? Porque tem coisa que eu não avalio com a prova. Eu preciso avaliar diferentes capacidades. Então, na hora que eu uso vários instrumentos, eu consigo avaliar diferentes capacidades e diferentes conteúdos. Ao mesmo tempo, à medida que eu vou imaginar, eu peguei um determinado conteúdo e habilidade, apliquei numa prova, mas depois eu coloquei essa mesma habilidade numa atividade diferente. Aí eu estou mudando de contextos. E dessa forma eu consigo avaliar o aluno de forma global, porque tem coisas que eu vou dizer, por exemplo, vou imaginar aqui, eu quero avaliar os meus alunos nas habilidades socioemocionais. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu vou conseguir avaliar de forma global, tá? Daqui a pouquinho, na hora que a gente for trabalhar critérios, eu entro com isso para vocês. Bom, e como é que eu faço para poder fazer a avaliação dos critérios avaliativos? Primeiro, considerar o nível cognitivo do aluno, isso é síntese, tá? Refletir as habilidades que deseja avaliar, representar as diferentes dimensões de conteúdo e servir para encaminhar as atividades de aprendizagem, tá? Isso aqui é o que a gente vai precisar fazer na hora de elaborar os critérios. Agora, vamos lá para a estrutura de um item. E eu fiz bem separadinho para vocês, só para vocês entenderem essa articulação. Olha só o que aconteceu aqui. O conteúdo, peguei um conteúdo de língua portuguesa e trouxe um exemplinho para vocês. Olha, qual é o meu conteúdo aqui? Marcas linguísticas da modalização do locutor. Qual é a habilidade? Lá na língua portuguesa, normalmente a habilidade ela é mais extensa. Mas o que eu fiz? Eu marquei de amarelinho aqui para vocês o que eu vou olhar. Dentro dessa habilidade, é isso aqui que eu vou verificar. A mesma coisa vocês podem fazer com os professores de vocês na hora que eles estiverem montando mapinha de prova. Quando a habilidade for muito grande, fala com eles, marca para mim o que você está avaliando nessa habilidade. Porque não tem como avaliar ela nesse conjunto todo, tá vendo? Aí vem o estímulo, que é o texto base. Aqui, no caso, é um infográfico, ok? Esses são os elementos de uma situação problema, que são os elementos de uma questão. Quando eu chego no enunciado, a habilidade ela tem que estar dentro do enunciado. Olha o que aconteceu aqui. De novo, aqui, ó. O modo como são enunciadas as palavras revela no contexto o posicionamento ideológico do locutor. No texto apresentado, as locuções adverbiais pode haver e pode sobreviver são marcas linguísticas que imprimem ao infográfico um valor aspectual que. Então, o que eu fiz aqui? Conteúdo, habilidade e enunciado, tudo articulado com marcas linguísticas. Vocês, coordenadores, têm que observar isso na hora de analisar uma prova. Aqui, gente, são as alternativas de resposta que compõem o item, aqui o gabarito e aqui um comentário. Nesse caso aqui, olha, eu marquei de azulzinho para mostrar para vocês que todas as alternativas devem começar com o mesmo aspecto, com a mesma classe gramatical. Isso aqui a gente está chamando de paralelismo gramatical. Isso aqui, ó. Então, na hora que o professor começa as alternativas com classes gramaticais diferentes, tecnicamente o item está incorreto, do ponto de vista técnico, não conceitual, tá, gente? Do ponto de vista técnico. Então, essa é a estrutura de um item. Agora, vamos ver os tipos de questões que nós devemos cobrar do nosso professor. São dois tipos, que a gente chama de complementação, o item de complementação e o item de interrogativo. Nesse caso aqui, eu peguei uma habilidade. Olha só. Inferir e justificar em textos multissemióticos, tirinhas, charges, memes, gifs, o efeito de humor, ironia ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens, etc, etc, etc.
Nesse caso aqui, vocês estão vendo que eu trabalhei com essa parte aqui, ó, efeito de humor. E eu trabalhei com cartoon. Então, olha só o que aconteceu aqui. No que diz respeito ao uso de recursos expressivos em diferentes linguagens, o cartoon produz humor, tá? Então, é produção de humor, e aí vem as alternativas de respostas. Então, muito importante, habilidade sempre articulada com o enunciado, sempre, 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 tá? Então, nesse caso aqui, por que é uma questão de complementação? Porque ela complementa essa ideia aqui, tá vendo? Complementa. Então, nesse caso, não tem 2 pontos e a questão continua aqui, tá? Então, na hora que a gente fala assim, olha, caracterização, deteriorização, impossibilidade, tudo isso é como se fosse complementação dessa frase aqui, tá? Vamos olhar outro exemplo de complementação. Esse exemplo aqui e esse, os 2 exemplos, vocês estão vendo que está diferente, tem 2 pontos. E começa com maiúsculo. Lá não tinha 2 pontos no final e tinha minúscula. Vamos ver a diferença. As 2 questões são de complementação. Mas por que tem diferença? Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, a gente não precisa nem ler o texto não, viu, gente? É só vocês entenderem isso aqui, ó. Quer ver, ó? Primeiro, tem que ter o texto de suporte, referência bibliográfica, é muito importante ter em todos os textos, cobrar isso do professor. E depois vem, a mudança nas atividades produtivas, a que o texto faz referência, é motivada pelo seguinte fator. Toda vez que eu vou fazer a citação de uma conclusão, eu venho com 2 pontos. Ok? Eu venho com esses 2 pontos aqui. E aí eu venho com letras maiúsculas e faço a conclusão. A mesma coisa aqui, ó. Ok? 2 pontos, letra maiúscula. Esse é um tipo de questão de complementação, mas que dá a ideia de conclusão, de fechamento de alguma coisa. E tem as interrogativas. O que as interrogativas fazem? Elas trabalham com perguntas. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Qual deve ser em metro o raio da lente para que esse sistema satisfaça aos requisitos do projeto? E aí vem as respostas. Quando for dado numérico, você, para organização, viu, gente? Coloque em ordem crescente ou então decrescente, tá? As alternativas de respostas. E aqui já é um outro tipo de questão que as respostas vêm sendo colocadas aqui com letra maiúscula, tá? Aqui não precisa de ponto final para terminar, que é o caso da de complementação precisa ter, porque eu estou terminando uma frase. Aqui não precisa, e aqui precisa porque é frase também, tá? Agora nós vamos para tipos de questões que a gente precisa evitar. Isso aqui acontece demais, gente, esse tipo de questão, porque é uma questão muito fácil de ser elaborada. E às vezes o professor usa muito esse tipo de questão. Vamos lá. Aqui, vocês vão perguntar, Cláudia, por que não pode? Gente, eu tenho aqui 3 alternativas. Com base nessas informações, considere as afirmações a seguir. E aí vem, ó, 1, 2, 3. Vamos imaginar, esse tipo de questão avalia muito conteúdo pelo conteúdo, tá? Vamos imaginar que eu não sei nada. A única coisa que eu consigo saber é que a 2 é a verdadeira. A alternativa 2 é verdadeira, não sei mais nada. Sei que essa é verdadeira. Eu venho aqui, eliminei essa. Então, o que eu fiz aqui? De 20% de chance que eu tinha de acerto, passou para 33% de chance de acerto. Eu aumentei para o aluno a chance de acertar, porque eu sabendo uma coisinha só, eu já eliminei aqui 2 alternativas, eliminei a A e eliminei a D. Viram? E aí eu vou ficar entre uma e outra. Vou ficar entre essa, 1 e 2,
2 e 3. Essa aqui também... Não, essa aqui verdadeira ainda entra, né? Ok? Então, fica entre 3. Então, evitar esse tipo de questão. Outras questões. Uso de exceto, questão com foco negativo, questões de lacuna, questões com uso de FOV e questões de numeração de coluna. Aí você falou, Cláudio, lá no material ainda tem. Tudo bem, gente. Aí é porque ainda está no material, pode usar como exercício, mas deve evitar de cobrar isso em prova. Em prova, esse tipo de questão aqui são questões que cobram muito conteúdo, muita memorização, tá? Então, a gente deve evitar. Vamos lá. Questões para fazer adequação. Aqui, gente, não são questões de vocês ainda não. Quando for de vocês, eu falo. Eu busquei essa questão, olha o que aconteceu com essa questão aqui. O professor elaborou, não colocou referência, provavelmente é uma questão criada por ele. Quando chegou aqui, essa parte aqui já deveria ficar embaixo, porque já faz parte do enunciado. Então, está misturado texto e enunciado. E quando chega aqui, olha o que aconteceu. Dentro da técnica de elaboração, se eu estou trabalhando com questões com foco positivo, eu não posso começar a alternativa de resposta com a palavra não. Isso faz parte da técnica de elaboração. Outra coisa, todas as alternativas estão erradas. A letra E aqui está falando todas as alternativas estão erradas. Não pode acontecer isso. Porque às vezes a gente não tem mais distrator. Distrator são aquelas... como é que fala, gente? São aquelas alternativas que são plausíveis. E elas indicam o raciocínio que o aluno pode ter. Então, elas são muito importantes na hora de elaborar a questão. Uma das coisas que qualifica a questão é quando eu faço distratores bem plausíveis, tá? Então, nesse caso da letra E aqui, a gente não pode considerar esse tipo de coisa. Sempre tem que ser distrator plausível, tá? Outro tipo de questão. Aqui, ó, eu coloquei até aqui para vocês verem que correto. Esses destaques não devem mais acontecer. Ou em negrito, ou em caixa alta, não devem mais acontecer, tá? Por quê? Qualquer destaque, tem muitas provas que o destaque vem no verbo de comando. Porque isso aí a gente considera que são cacuetes de leitura, de compreensão de texto. E nós temos que evitar. Desde os anos iniciais, tá? Vamos lá. Nesse caso aqui, peguei uma questão de química e olha o que aconteceu aqui. O professor usou verbos na letra A, na letra C, na letra D e na letra E. Só aqui que ele não usou. E justamente onde não usou é o gabarito. Viram? Então, esse paralelismo gramatical, ele é muito importante. Tá? Aqui falta de paralelismo. Agora eu vou para questões feitas por vocês nas provas diagnósticas. Gente, a maior preocupação que eu tive. As provas que Sueli mandou para mim, nem todas tinham mapa. Mas a que veio com mapa, olha que desespero que me deu. Ó, essa é aqui, aí veio para mim assim, ó. Essa habilidade e essa questão. Sobre o texto lido, verifica-se uma grande quantidade de palavras classificadas como substantivos. Estes substantivos estão nas alternativas abaixo, exceto em... Primeira coisa, esse tipo de questão nós temos que evitar o uso de exceto. E essa é uma prova que foi feita para aluno que está entrando no 6º ano, está acabando de sair do 5º. Mas como está no 6º ano, eu trouxe como exemplo. O menino, às vezes, não sabe nem o que é certo, gente. Perde a questão, porque não sabe o que é certo. O que eu tenho aqui? Classificação do que é substantivo. Olha o que a habilidade está pedindo. Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais.
de substantivos por sinônimos ou pronominais, que contribuem para a continuidade do texto. Essa questão não tem nada a ver com essa habilidade. Nada a ver. Aqui é classificação do que é substantivo. Aí a palavra substantivo apareceu aqui, paf! E está errado. Se nós não articularmos a questão direitinho com a habilidade, nós não estamos avaliando corretamente. Porque na hora que eu falar assim, poxa, meus alunos acertaram, porque essa questão aqui é uma questão fácil. Eles têm que classificar, saber o que é substantivo. E como ele está entrando para o 6º ano, provavelmente é um conteúdo que ele sabe. Aí o que vai acontecer? Você vai falar assim, poxa, meu aluno sabe isso aqui. Os alunos do meu ano sabem isso aqui direitinho. Não sabem, não foram avaliados. Olha o perigo que a gente corre quando a gente faz isso, meus amores. Vocês, coordenadores, cuidem disso, por favor. De olhar se realmente a questão está de acordo com a habilidade. Nesse caso aqui, eu estou dando um exemplo de 9º ano, para mostrar para vocês o seguinte. Olha o que aconteceu aqui. Tem questão que usou 1,5 linha, quase 2 linhas. E tem alternativa que usou, perdão, gente, não é questão, é alternativa, que usou meia linha. Essa extensão de alternativa, elas têm que ser mais ou menos iguais. Aí vocês vão falar, Cláudia, mas no Enem não faz assim. O Enem pré-testa, gente. Como o Enem faz pré-testagem, nem sempre é necessário que eles façam com esse purismo. No nosso caso, que não pré-testamos questões, é preciso que a gente faça a extensão da alternativa o mais próxima possível, uma da outra. Porque, normalmente, atrai o aluno para responder a questão. Na hora que ele vê que está muito explicadinho, ele vai lá e marca a questão que está mais explicada. E, normalmente, é a correta, tá? Outro problema dessa questão aqui, gente, olha, ela ficou sem paralelismo gramatical. Aqui é artigo, aqui é artigo, aqui é artigo, e aqui não é artigo. Tá vendo? Essa aqui ficou incorreta. Teríamos que corrigir. Vamos ver essa aqui. Essa é uma questão de complementação, olha. Após Mafalda ter esmagado a mosca com a revista, a falha e o comportamento do garoto Manolito levam ao entendimento de que ele continua a achar que gostaria de ser uma mosca. Aqui não é letra maiúscula, porque como é uma questão de complementação de ideias, eu não deveria ter usado letras maiúsculas. A extensão das alternativas, só essa escapuliu muito, olha, ficou maior, tá? E outra coisa, paralelismo gramatical não existe. Tá vendo aqui, ó? Uma começa com verbo, outra começa com pronome, isso aí tá incorreto, tá? Vamos para essa aqui. Essa é de lacuna. Vou contar para vocês por que a gente precisa evitar trabalhar com lacunas. Vamos imaginar que eu diga aqui, ó, da mesma forma do outro. O romance, ou ele pode ser urbano ou indianista, tá vendo? Se for indianista, eu vou ficar entre letras B e E. Se for urbano, eu vou ficar entre letras A, C e D. Quando eu marco que é A, C e D, olha o que aconteceu aqui. A A é romântico, a C é naturalista e a D é romântico. Se o aluno tiver que sacar o que ele vai fazer, vai colocar romântico. Na hora que ele coloca romântico, o que sobrou aqui? Sobrou Zé de Alencar. Viram? Então, esse aluno ele começa a acertar por eliminação e não porque ele aprendeu. Então, eu não estou avaliando de forma adequada. Vamos para outra. Isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Questão sem contexto. O número inteiro que é adicionado à sua terça parte, que resulta em menos 48, E é uma questão que foi buscada na internet, tá vendo?
evitar esse tipo de questão, sem contexto nenhum, não tem sentido isso. Completamente sem sentido. Essa questão aqui, olha o que aconteceu com ela. Toda vez que a gente começa com a mesma parte aqui, ó, para compras de quantidade menor, para compras de quantidade maior, para compras de quantidade maior, para compras de quantidade menor, esse para compras de quantidade, que aqui, até aqui todas estão iguais, vai para o enunciado, tá? Aí você reformula isso aqui. Com base nessas informações, conclui-se que para compras de quantidade, e aí aqui, menor, maior, maior, menor, maior. Esse restante vai para as alternativas. E essa parte aqui vai para cima, para o enunciado. Ok? Isso aqui é técnica de elaboração de questões. Isso aqui, gente, é um mapa de prova que eu já mandei para vocês. Eu não sei se para a prova de diagnóstico vocês mantiveram isso. Mas olha só, aqui eu coloquei 8 questões. Só para distribuir, eu vou precisar de 2 fáceis, 2 difíceis, o resto 4 médias. Para seguir isso aqui, ó, 50 médias, 25 fáceis e 25 difíceis. Isso aí está claro para vocês? Que é o que a gente já tinha conversado sobre isso, tá? Vamos lá. Como é que eu peço ao professor para elaborar as questões? Primeira coisa, vai preencher um mapa de prova para a gente ver o equilíbrio do tipo de questões, fáceis, médias e difíceis. Lembrando que todas têm que ter a mesma pontuação. Porque se eu jogo 25% difíceis com número maior de pontos, eu desequilibro o instrumento de novo. Então, tanto a questão fácil, a média difícil, tem que ter a mesma pontuação, tá? Então, primeira coisa, escolha da habilidade, depois o nível da questão, porque na hora que você for encomendar a questão ao professor e você disser para ele, professor, eu preciso de 2 questões de nível médio para compor a prova, ele já senta na mesa dele pensando que ele tem que elaborar questões de nível médio. Escolher o tipo de questão, se vai ser complementação ou interrogativa, vai selecionar o suporte e elaborar o enunciado e as alternativas de respostas, tá? E aí nós vamos pegar aquele parâmetro que é aquele que eu mostrei para vocês. Qual é o conteúdo, qual é a habilidade, como é que eu faço o enunciado articulado a esse conteúdo, ok? Então, vamos lá. Aqui, gente, você já tem isso também, não tem? Eu já passei isso para vocês? Eu não lembro. Se eu não passei isso aqui do jeitinho que está aqui, depois vocês vão me pedir a Sueli para mandar para mim um e-mail pedindo esse material, tá? Porque eu não tive certeza se eu já passei isso para vocês. Aqui é quase uma síntese do que eu falei para vocês. Esse material vocês têm que entregar para o professor para que na hora que ele for elaborar questões inéditas, ele siga isso. Se ele não for fazer inédito, for buscar na internet questões, também deve seguir isso. Por quê? Só vai tirar isso aqui, ó. Isso é questão inédita, porque aí não é inédita, porque está lá na internet, não é inédita, né? É questão que a gente está fazendo uso dela. Bom, por que isso aqui é importante? Porque tem hora que o professor vai lá e coloca, nossa, gente, USP é maravilhoso, a USP é maravilhosa. Eu vou lá buscar as provas da USP. Só que tem hora que provas da USP estão defasadas para o momento de hoje, para a gente poder avaliar a habilidade. Então, se está defasado, eu não vou buscar, eu vou buscar as provas mais novas, tá? Então, vamos seguindo esses parâmetros. Vamos ver quais são os parâmetros. Se a questão é inédita, quando você for avaliar a questão inédita do professor. Se a questão está associada a uma única habilidade, não existe possibilidade de uma questão, de um item, avaliar mais de uma habilidade. Sempre é uma única habilidade. Para que eu possa fazer levantamento de dados, tá? Se é aquela habilidade que foi desenvolvida ou não. Lembrando que, se o item não estiver de acordo com a habilidade, você está na contramão da história, tá? A questão está no formato de uma situação problema?
que significa isso? Texto, enunciado e alternativas de respostas. Questões sem texto não são situação-problema. Se você colocar um texto que você não use na resposta para responder, também não é contexto, é pretexto. E um texto que é só pretexto, que é só ilustrativo, não entra na categoria de situação-problema. Então, toda vez que tiver um texto para montar um item, esse texto tem que ser usado na elaboração da questão, tá? Então, por isso que eu pergunto se ela está contextualizada. A questão está correta conceitualmente? Vocês, coordenadores, não dão conta de analisar essa parte. Vocês não têm condição de falar assim, não, essa questão de física está corretíssima, a de química também está corretíssima. Não existe essa possibilidade. A maioria dos coordenadores são pedagogos. Mesmo que eu tenha um coordenador que seja um professor de física, ele não vai conseguir avaliar a correção conceitual de questões de língua portuguesa, por exemplo. Não é verdade? Então, é preciso que essa parte conceitual seja discutida entre a equipe de professores. Outra coisa, a redação da questão é objetiva e clara? Eu não posso colocar no enunciado um vocabulário que não esteja de acordo com o aluno. Por isso que pegar questões do Enem e colocar lá para o 6º ano é um perigo, porque o vocabulário usado para montar esse tipo de questão é um vocabulário mais rebuscado. E depois, questão com foto positiva. No texto base, o que eu tenho que olhar? Se ele é importante para resolver o problema, já falei sobre isso. Se o pedacinho que o professor utilizou para criar a questão tem sentido, porque às vezes é um texto que pega um pedaço lá e ele fica sem sentido. Se está de acordo com a faixa etária, se tem a referência e se o texto é legível. Né? Porque às vezes um mapa está ilegível, compromete a resolução da questão. E quanto ao enunciado? Ele apresenta de forma clara o que precisa ser solucionado? Ele traz como pano de fundo a habilidade a ser avaliada? Aquilo que eu mostrei para vocês. Tem lá na habilidade marcas linguísticas, no enunciado tem que ter marcas linguísticas. O enunciado da questão evita expressões negativas? Exceto, não, incorreta? E de termos absolutos? Sempre, nunca, totalmente, jamais? Esse tipo de coisa a gente tem que cuidar no enunciado, tá? Se está de acordo com a faixa etária, eu já falei. E o destaque, negrito, grifo, eles foram evitados? Gente, grifar só cabe quando a gente pegar, por exemplo, uma questão, um texto, que eu grifei, por exemplo, um pronome lá. E às vezes eu quero que a questão esteja assim, de acordo com o pronome grifado no texto, qual é a classificação que você daria para esse pronome? Aí sim pode grifar, tá? E as alternativas de respostas. As alternativas relacionam-se com o enunciado e o texto base. A questão apresenta 4 para o fundamental e 5 para o médio, que é a sugestão que eu dou, viu, gente? É uma sugestão. Que eu acho que quando a gente trabalha com 4 alternativas, o item fica mais bem elaborado, tá? As alternativas têm paralelismo sintático e semântico. Elas apresentam tamanhos equivalentes. Os distratores são plausíveis, indicando possibilidade de raciocínio. A questão apresenta um único gabarito que corresponde à habilidade que eu estou avaliando. O gabarito foi redigido de forma a não se tornar atrativo em relação aos distratores. Porque quando você redige o gabarito de uma forma muito explicada, às vezes você atrai para o aluno marcar a resposta correta, tá? Então, esse é outro dado que a gente tem que tomar muito cuidado. Esse material, gente, eu vou mandar para vocês, se vocês não tiverem ele aí, viu? Eu mando para vocês a folhinha prontinha. Para encerrar a nossa conversa hoje, eu vou mostrar para vocês a questão dos critérios avaliativos. O que eu preciso fazer em relação à importância dos critérios? Encontrar onde tem as lacunas de aprendizagem, o que eu faço quando eu encontro a lacuna de aprendizagem. Então, aqui eu vou mostrar para vocês trabalho em grupo. Antes de fazer um trabalho em equipe, eu tenho que determinar com quais critérios eu vou avaliar. Essa fichinha, você fala, nossa, mas usa essas fichinhas ainda? Sim, na hora que eu determino o critério.
Vocês vão perceber que hoje está sendo usado, eu não vou entrar nisso hoje, não, mas está sendo usado muito uma avaliação por rubricas. Está se falando muito isso. O que são essas rubricas? São os critérios, tá? Então, vamos ver aqui. Todo trabalho em equipe tem que ter uma parte individual. Aqui eu criei os critérios. Participou da coleta de materiais, demonstrou ser organizado, ele foi pontual, soube formular uma síntese. Aqui significa que eu mandei o aluno, antes da gente fazer um trabalho em grupo, eu falei com ele, olha, busca em casa informações e faz uma síntese para mim. Então, ele tem que ver. Aí, porque às vezes o pai fala assim: meu filho estava no mesmo grupo do fulano, mas o trabalho que valia 3, ele ganhou 2, e o fulano ganhou 3, se eles são do mesmo grupo. E aí você mostra para o pai: olha, realmente eles são do mesmo grupo, mas o seu filho não trouxe material, não fez a síntese. Você tem recurso para discutir com o professor, com os pais, quando você tem os critérios bem determinados e critérios que devem ser dados para os alunos, tá? Então, vamos lá. Quando o aluno está na interação do grupo, olha só que interessante aqui, gente. Se ele soube ouvir os colegas respeitando a opinião, isso tem a ver com atitude. Eu não estou avaliando só conceitualmente, eu estou avaliando atitude, tá? Participou de forma ativa dos debates, concentrou-se nas atividades, soube posicionar perante o grupo defendendo seu ponto de vista. Vocês estão vendo que nessa interação da equipe, eu estou avaliando muito mais a parte de atitude, que é tão importante avaliar. Eu não preciso desenvolver esse meu aluno em atitudes também? Então, vão respeitar isso aqui. Depois, pesquisa e trabalho escrito. Se ele conseguiu organizar as conclusões, se ele usou mais de uma fonte de informação, se no texto tem apresentação, desenvolvimento e conclusão, porque na hora que você entrega esse instrumento para o aluno, e que ele sabe que você vai avaliar isso, professor, e a coordenação dando ao professor condição de desenvolver esse trabalho, o que vai acontecer aí? Vocês têm que cobrar do professor que eles ensinem o aluno a fazer o registro da pesquisa, tendo a apresentação, desenvolvimento e conclusão. Então, eu não posso colocar como critério algo que eu não ensinei na sala de aula, tá? O texto foi bem escrito, registrar as referências bibliográficas. Para o aluno registrar a referência bibliográfica, o professor tem que ensinar a registrar. Tudo que for cobrado em critério tem que ser ensinado, tá? E para finalizar a apresentação oral. Se eles apresentaram o trabalho de forma organizada, se eles souberam organizar as ideias no momento da exposição oral, e isso é muito bacana, gente, que, por exemplo, na hora que você olha aqui o terceiro critério, se eles apresentaram com clareza e concisão, é a hora que você vai falar, gente, olha, cada elemento do grupo tem 10 minutinhos para apresentar. Então, esse aluno, olha que interessante, ele vai ter que desenvolver uma habilidade de pegar o trabalho, sintetizar a parte dele e treinar para apresentar em 10 minutos. Olha a quantidade de habilidades que vai desenvolver nessa criança e nesse adolescente quando a gente faz um trabalho desse tipo. Só que ele sabe que ele não pode passar aquele tempo. É o tempo que ele tem. Então, ele vai ter que aprender a organizar suas ideias e sintetizar suas ideias. Depois, demonstrar criatividade na apresentação do trabalho. Utilizar com desenvoltura os recursos necessários à apresentação. Quer dizer, esses aqui são elementos que eu estou dando de sugestão, que podem ser outros, né? O professor pode criar. E aí, gente, entendam uma coisa, se cada instrumento avaliativo tiver os critérios determinados da forma que estão aqui, olha que bacana que fica a minha avaliação. Ela fica muito real, muito dentro daquilo que... Primeiro, eu mostro com critérios aquilo que eu espero, e, ao mesmo tempo, eu tenho condição de justificar junto ao aluno e às famílias o que foi trabalhado e o que não foi vencido pelo aluno. Ok? E outra coisa, trabalho em equipe é para ser feito em sala de aula, não é para ser feito em casa. Grupos em casa. Agora não, agora tudo em casa, né? Mas eu já estou falando para vocês algo para frente, ok? Gente,
Então, basicamente, hoje era isso. Mostrar qual que é a síntese de hoje, do nosso trabalho de hoje. Elaboração de questões, e aí eu fiz uma perspectiva de vocês analisarem a questão, olhar a importância da questão, estar de acordo com a habilidade, olhar a parte técnica que vem a partir desse material aqui, que vai ajudar vocês, esse material aqui, ajuda vocês a analisarem o item, tá? E a importância dos critérios. Então, para esse primeiro momento, é isso. O que eu combinei junto com a Sueli? Eu combinei que nós vamos ter uma etapa daqui para frente, que vai ser uma etapa que eu vou fazer análise de alguns itens dos professores de vocês. Só que vocês vão mandar para mim itens inéditos, elaborados por eles. Não é item que capturaram da internet, não. Feito por eles. Eu vou fazer uma análise e vou mandar para a coordenação. Só que eu vou fazer com comentário, para vocês verem onde é que eu entrei na parte técnica de avaliação do item. Para que vocês aprendam a fazer isso. A analisarem o item e devolver ao professor. Se vocês conseguirem fazer isso, cada vez mais nós vamos ter itens bem elaborados. E aí nós vamos estar de acordo com tudo que vai ser pedido para o aluno lá para frente. Tá? Sendo que, aí vocês vão falar, Cláudio, não temos tempo para isso. Gente, pelo amor de Deus, vamos entender que o nosso trabalho como coordenação tem que ter foco no que é importante. E esse aspecto da avaliação é talvez uma das coisas mais importantes que vocês devem seguir. Assim, monitorar, conversar com o professor, fazer a devolutiva, discutir com ele. Vocês não têm ideia do que vai melhorar o desempenho de vocês. E eu estou falando por experiência própria, de ter trabalhado com outras instituições isso, e que deu um resultado maravilhoso. Então, por favor, coloque isso como assim, uma das tarefas mais importantes de vocês, analisar os instrumentos avaliativos.